Então, equações de segunda ordem. Então, a gente já tem falado, então, do que é uma equação diferencial. Vocês já sabem, então, que é uma equação em que, da mesma forma que a gente via antes no ensino básico, você tinha uma equação em que você precisava encontrar o x. X é um valor específico. No caso das equações diferenciais, y é, no caso, uma função. Então, qual é a função que satisfaz uma equação que tem um operador diferencial? No caso de uma equação diferencial de segunda ordem, a gente pode escrever que, de maneira geral, as equações de segunda ordem, elas são do tipo d2 de uma determinada função f, d de t2. Isso aqui vai ter que ser igual a uma função da variável t, da variável y e do diferencial dy dt. Isso aqui é o diferencial, desculpa, não é dy, né? Isso aqui é o diferencial de primeira ordem. E isso aqui é o diferencial de segunda ordem. Então, um caso particular de quando a gente consegue resolver isso, se a gente conseguir operar uma função y, duas linhas, então ela é a segunda derivada, mais uma função p de t, y' mais q de t, que multiplica y, que vai ter que ser igual a g de t. Então, essa equação diferencial escrita dessa forma é uma equação diferencial de segunda ordem, porque você tem o termo de segunda ordem aqui. Você pode dizer que essa equação é linear, por quê? Porque os termos que estão acompanhando cada um dos operadores, aqui você imagina que tem um multiplicando esse y duas linhas. Cada um desses termos aqui são funções somente da variável independente. E, para o caso em que você tem g de t diferente de zero, isso daqui é não homogêneo. Ok? A gente pode simplificar para um caso mais simples ainda. Simplificar para um caso mais simples. Ok. Y duas linhas, mais A, Y', mais B, Y, que vai ter que ser igual a zero. Nesse segundo caso aqui, o que eu acabei de escrever foi uma equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes constantes. Então, ela é de segunda ordem, com coeficientes constantes. Ou seja, A e B são números reais, ok? E homogêneo. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente entender como resolver uma equação diferencial desse tipo. Qual a estratégia você utiliza? Então, você precisa pensar numa função que, quando você deriva a primeira vez, deriva a segunda, você faz uma combinação linear dela e você obtém um número igual a zero. Então, se a gente utilizar, por exemplo, funções que sejam de potência, o negócio fica meio embaçado para poder a gente conseguir achar qual é o resultado. Tem que ser uma função que, quando você derive, ela mantenha o mesmo tipo de função. Pode ser seno e cosseno, é alguma coisa parecida com seno e cosseno, uma combinação linear entre o seno e o cosseno, porque quando você deriva isso, o cosseno vira o seno e o seno vira o cosseno. Então, você consegue manter o mesmo tipo de base.
da solução. Só para adiantar, realmente, a gente passaria algum tempo aqui para poder a gente conseguir sair disso, mas uma solução para esse tipo de equação diferencial é uma solução, eu vou escrever aqui como sendo uma solução particular, uma solução do tipo A é elevado a BT. Isso daqui pode ser um tipo de solução. Isso aqui pode ser um tipo de solução para a EDO. Por quê? Porque quando você deriva isso daqui a primeira vez, então, y' da solução particular, coloquei x, mas é t, né? Quando você deriva, isso aqui vai ficar a que multiplica b é elevado a bt. Quando você derivar de novo, a b ao quadrado é elevado a bt. Então, você observa que manteve a mesma base. Você consegue fazer essa substituição aqui. Vamos pensar nisso de uma maneira mais formal, tá? Isso aqui foi só para que a gente tenha uma ideia aproximada do que acontece. Então, deixa eu pensar aqui com vocês nesse exemplo. Então, o exemplo é um exemplo mais simples ainda, que é o exemplo de y' menos y, que vai ter que ser igual a zero. Então, isso aqui é uma equação de segunda ordem, com coeficientes constantes, em que, se você observar, o a dessa equação é igual a zero e o b é igual a menos 1. O a é igual a zero porque o termo de y', o termo de primeira ordem, foi anulado aqui. E pode subir um pedacinho para ver o final de novo? Posso. Sim? Então, naquele exemplo de equação diferencial que a gente estava trabalhando, você tem a igual a zero e b igual a menos 1. Então, eu quero saber qual é a equação, qual é a função que a gente derivando a primeira vez, derivando a segunda, fica parecida com a mesma função que a gente tinha antes. Então, essa função, a resposta é já uma função desse tipo, ok? Então, vou voltar aqui. Então, deixa eu escrever aqui uma sessão de testes, para poder a gente pensar aqui um pouco melhor, tá? Eu quero fazer um primeiro teste com vocês. Eu quero testar y1 de t igual a e elevado a t. Então, se eu derivar isso daqui a primeira vez, isso aqui vai ser e elevado a t. Se eu derivar a segunda vez, isso aqui vai continuar e elevado a t. Então, nesse caso aqui desse y1, eu sei que y duas linhas menos y tem que ser igual a zero. Então, eu tenho, isso aqui é o y duas linhas, tá? Então, eu vou ter e elevado a t menos e elevado a t, que é igual a zero. O que é verdade. Então, se é verdade, isso quer dizer que y igual a e elevado a t é uma solução particular. Só que aí talvez você pense assim, não, professor, mas pela ordem de mudança de signo, se o senhor testar y igual a e menos t, ele vai uma vez, aí quando substituir, né, vai ficar e elevado a menos t, elevado a menos t, que é igual a zero. Então, sim, isso é a solução. Então, a gente achou aqui que isso aqui também é
uma solução particular. E aí, eu acho que o que é o princípio. O que é o princípio da superposição? Se você tem, se y1 é solução particular da DO e y2 também é solução e linearmente independente y da forma C1 y mais C2 y2 também é. Algum comentário? Ê, preguiça! Desliga o microfone, por favor. Ok, gente? Então, vamos lá. Depois da soneca, deixa eu explicar isso aqui melhor para vocês de novo. Então, vamos lá. O que é o princípio da superposição? Eu tenho duas soluções que são linearmente independentes. Então, essas duas soluções que têm essa característica específica. E elas... Gente, vocês têm alguma dúvida? Se vocês não tiverem dúvida, por favor, desliga o microfone, tá? Continuando. Tem uma pergunta aqui. Professor, pode repetir por que a solução nesse caso é particular e não uma família? Sim, o fato dela ser particular, eu já te mostro porque eu arrumei uma outra função que é diferente dela, que também é solução. Então, ela não estava representando toda a família de soluções possível, ok? Então, ela é um caso particular porque ela não representa todas as famílias de função. Então, se eu colocasse aqui uma constante R, por exemplo, aí você podia dizer, ah, tá, eu estou tentando generalizar para obter todas as soluções. Sim, mas se eu tiver R ou menos R, eu vou ter duas funções que são diferentes, representando. Então, para poder eu conseguir chegar na solução geral, eu estou utilizando o princípio da superposição. Ou seja, o fato de eu ter uma solução particular e uma outra que são diferentes realmente, então, quando eu falo linearmente independente, eu estou querendo dizer que essas funções são realmente diferentes. E aí, se elas são diferentes de verdade, você pode ter a solução dada como sendo a soma ou uma combinação linear delas duas. Ok? Então, vamos lá. Isso é o princípio da superposição. Isso vai ser importante porque a gente vai achar algumas soluções e é através desse princípio que a gente vai conseguir generalizar o máximo possível. Tá? Ok. Então, prosseguindo aqui. Ok, então, entendido o que é o princípio da superposição, entendido que isso daqui pode ser uma solução, mas se eu preciso realmente da informação de quem é C1 e C2, ou seja, se eu preciso achar quem é uma solução específica, eu também preciso definir uma outra propriedade, uma outra característica das equações diferenciais. Essa característica é o seguinte: eu vou definir para vocês o que é um problema de valor inicial.
Então, se eu estou definindo o que é um problema de valor inicial, o que eu estou querendo dizer com isso? É que a solução genérica, ela é o caso que eu estou abrangendo toda a família de funções, mas aí eu consigo especificar um problema determinado. Por exemplo, quando eu tenho duas derivadas, ou se eu tiver aqui nesse caso uma derivada de segunda ordem, para poder eu resolver essa derivada de segunda ordem, vocês sabem que eu preciso integrar duas vezes. Então vão ser geradas duas constantes de integração. Se eu tenho um sistema que eu tenho duas variáveis, eu preciso de duas equações, no mínimo, para poder conseguir resolver esse sistema, ok? Então, se eu tenho C1 e C2, cada uma gerada por cada um dos processos de integração, eu preciso de duas informações para poder eu conseguir encontrar cada uma dessas constantes. Então, normalmente, um problema de valor inicial para um sistema de segunda ordem, por exemplo, esse mesmo, y duas linhas, menos y, que vai ser igual a zero. Eu posso restringir esse problema, através do seguinte. Eu vou te dizer que o y' de zero é igual a menos 1, e vou te falar que o y de zero é igual a 1. Então, eu te dei duas informações. O que é isso daqui? São informações para encontrar as constantes de integração. Então, isso daqui é o que é um problema de valor inicial. Se vocês estão fazendo mecânica dos fluidos, vocês têm um problema de valor inicial muito conhecido, muito famoso, que é, por exemplo, quando você tem aqui um tubo. É engraçado porque isso aqui é uma equação diferencial e que você consegue entender facilmente qual é o sentido do problema de valor inicial. Por quê? Você sabe que se você tiver um escoamento laminar dentro de um tubo, o perfil de velocidade aqui dentro vai ser algo mais ou menos desse tipo aqui. Então, aqui é como se fosse a velocidade em função do raio da tubulação. Professor, com licença. Oi, diga. Não pode explicar de novo o exemplo acima? Porque eu estava lendo de novo o que o senhor tinha escrito sobre o princípio da superposição. Aí ele dizia que a combinação das duas também era uma solução. Esse também é. Não seria que ela também é particular? Eu não entendi direito o exemplo que o senhor deu. O senhor pode explicar de novo? Repito sim, pode deixar. O que eu quero dizer nesse exemplo aqui? Eu tenho uma solução particular e eu tenho uma outra solução particular aqui desse sistema. Para poder encontrar a solução mais geral possível, eu preciso fazer uma combinação dessas duas soluções e aí eu tenho a informação mais geral possível. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, se eu tiver y como sendo igual a C1, que multiplica E elevado a t, mais C2 E elevado a menos t, eu sei que isso daqui é uma solução que ela é mais geral do que qualquer uma das outras duas. Então, o que eu quero dizer com as duas são soluções particulares, são linearmente independentes. E pelo princípio da superposição, a solução geral disso daí vai ser dada pela combinação linear delas duas. Então, o que é combinação linear? É você utilizar a constante 1 e constante 2, que multiplica cada uma das soluções, y1 e y2. Então, o que eu quero dizer quando eu acho duas soluções particulares, só de olhar para a equação diferencial, é que eu posso combinar elas para poder ter a solução geral. Isso é o princípio da superposição, e no nosso exemplo, a solução geral ela é dada por esse tipo de equação. Ok?
E de onde é que a gente obteria, nesse caso, essas duas constantes? Do problema de valor inicial. Ah, Então, sim, sim. se eu estou te falando que a condição inicial é que y0 é igual a 1, então eu vou fazer aqui y0, que vai ser igual a c1, que multiplica e elevado a 0, que é 1, mais c2, que multiplica 1. E a primeira derivada, ou seja, se eu derivar isso daqui, eu vou obter y' de t, que vai ser igual a c1 e elevado a t, menos c2 e elevado a menos t. Se o y' de 0 é igual a 1, isso daqui vai ser menos 1. Não, desculpa, isso aqui vai ser 1. E esse aqui vai ter que ser menos 1. Ou seja, eu consegui um sistema que é C1 mais C2, que é igual a 1, e C1 menos C2, que é igual a menos 1. Então, eu já sei daqui que eu consigo achar quem é C1 e C2. Entendido? Entendi, entendi. Show. Então, é para isso que serve o princípio da superposição e é para isso que serve o problema de valor inicial. Um outro exemplo que eu estava dando para vocês aqui é um exemplo que faz muito sentido sobre o que são essas informações do problema de valor inicial. Quando a gente está falando do perfil de velocidade no escoamento laminar dentro de uma tubulação. Perfil de velocidade, o que é perfil de velocidade? É a velocidade em função do raio. É um negócio mais ou menos assim. Bem no centro dessa tubulação, é onde você tem o ponto de velocidade máxima. Então, esse ponto aqui é o ponto de velocidade máxima. Você sabe que na parede você tem a condição de contorno, que é o de não escorregamento. Ou seja, a velocidade quando o raio é igual a zero, também é igual a zero. O fluido ele não escorrega aqui nessa parede do tubo, ele fica parado. Só a partir dele e por causa da viscosidade do fluido é que você tem esse contorno. Então, aqui é um tipo de problema que você tem uma equação diferencial que descreve essa velocidade e, além disso, você tem duas condições. Primeiro, é que aqui você tem um valor igual a zero e aqui você tem um valor de máxima velocidade possível. Máximo, você tem um critério de máximo que você sabe qual é aí do cálculo diferencial. Então, isso aqui é um exemplo do que é um problema de valor inicial em que você tem valores físicos para isso. Então, normalmente, a física ou o bom senso, ele vai te dar quais são as limitações da sua equação diferencial quando ela está modelando algum princípio físico. No nosso caso aqui, a gente está trabalhando com o formalismo matemático, com a forma matemática de você lidar com isso. Então, normalmente a gente vai ver as condições descritas assim, mas por trás dessas condições, eu tenho informações físicas para essa delimitação do problema. Ok? Então, partindo aqui então, para uma forma de generalização, então, se eu quero conseguir resolver equações diferenciais segunda ordem com coeficientes constantes e homogêneas, eu preciso supor que a solução que eu estou trabalhando para isso, ela é do tipo que a gente já viu ali. Então, eu estou supondo que a equação diferencial, ela possui uma solução do tipo... A equação diferencial é escrita assim. Então, essa é a equação diferencial. E eu vou supor uma solução que tenha esse formato.
Ou seja, quando eu derivar isso daqui a primeira vez, por quê, professor? Por que que eu vou supor uma solução desse tipo? Como a gente viu no anterior, é o velho para dar certo, né? É a solução que, quando você encaixa nisso daqui, você vai achar uma combinação linear desse tipo de equação, e aí você vai conseguir resolver. Faça esse passo aqui só para poder a gente conseguir entender direitinho. A primeira derivada, a segunda derivada. Então, eu consigo fazer essa substituição dessa solução na equação diferencial. Quando eu fizer isso, eu vou obter r elevado ao quadrado, e elevado a rt, mais a que multiplica r, e elevado a rt, mais b que multiplica e elevado a rt, que vai ter que ser igual a zero. Então, se eu colocar e elevado a rt em evidência, eu vou obter r ao quadrado mais ar mais b, que multiplica e elevado a rt, que é igual a zero. Então, aqui eu estou achando um critério para o r, para que eu consiga achar qual é a solução. Então, o lado esquerdo dessa equação tem que ser igual a zero. A gente sabe que a exponencial ela só é igual a zero quando t tende a menos infinito, ou mais infinito, dependendo do valor de r. Então, para os fins de valores efetivos, nunca vai ser igual a zero. Então, para essa equação aqui ser zero, esse lado esquerdo tem que ser igual a zero. Repetindo, a função exponencial ela só se torna zero quando você faz o limite de t tendendo ao infinito pela esquerda, pela direita, dependendo se você tiver o valor de r positivo ou negativo. Pode voltar para poder eu bater um print? Posso. Era para esse final aqui, Juliano? Vê aí se era esse ponto que você queria bater o print. Valeu, ok. Então, a parte azul aqui, ela nunca vai ser zero. Ela só vai ser zero para quando você fizer o limite de t tendendo ao infinito. E esse lado esquerdo aqui, ele só vai ser igual a zero quando você aplicar o critério para ele ser igual a zero. Ele pode ser igual a zero, é isso que eu quero falar. Então, isso aqui é chamado de equação característica. Essa parte aqui destacada em verde é o que a gente chama de equação característica. E ela te define quais são os valores de R. Lembra que a gente supôs uma solução desse tipo? Então, eu preciso achar quais são os valores de R. E aí você pode estar se perguntando, professor, o senhor supôs essa equação desse tipo, mas no exemplo anterior você tinha a combinação linear de duas. Olha aí como é que as coisas são bonitas. Porque essa equação ela vai me fornecer quantas raízes? Ela vai me fornecer sempre duas raízes. Ou seja, ela vai me fornecer R1 e R2. Seja R1 complexo, positivo, negativo, sempre tem duas raízes para essa equação característica. Então, isso quer dizer que eu tenho duas soluções particulares. Se eu tenho duas soluções particulares, isso quer dizer que, pelo princípio da superposição, eu posso escrever uma equação, uma solução geral para esse tipo de equação, como sendo do tipo CR1T1 mais C2R2T. Entendido?
Vamos fazer um exemplo, para poder a gente tentar ver se a gente consegue entender melhor. Eu sei que aqui eu vou ter diferentes critérios para o que a gente consegue fazer, a depender de cada um dos casos que a gente tiver isso aqui como sendo positivo ou negativo. Mas vamos pensar no caso do exemplo anterior, que a gente resolveu de forma meia boca. Vamos tentar resolver ele de forma normal agora. O exemplo é y duas linhas menos y, que é igual a zero, com y de zero vamos fazer agora com y de zero igual a 2. Alguém tira o print dessa última tela? Dessa aqui? Então, nesse exemplo, o que eu preciso fazer? Preciso fazer a substituição para encontrar a equação característica. Então, quando eu faço a substituição de y igual a e elevado a rt, quando eu faço essa substituição, eu sei que eu vou ter r ao quadrado e elevado a rt menos r, que multiplica e elevado a rt. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Então, eu vou ter r ao quadrado menos r, que multiplica e elevado a rt, que é igual a zero. Ou seja, nesse caso aqui, eu vou ter que a equação característica ela é R2 menos R, que é igual a zero. Tudo bem? Aqui você sabe já de cara que R1 igual a zero é uma solução, e você sabe que R2 igual a zero, igual a 1, é também uma solução. Tudo bem até aqui? Isso quer dizer que a solução geral dessa equação diferencial ela vai ser do tipo y1, que é igual a c1, que multiplica e elevado a r1, 0, mais c2 e elevado a menos t. Isso aqui seria a solução geral da equação diferencial, ok? Só que quando eu estou com um problema de valor inicial, eu estou querendo calcular uma solução particular, uma solução específica que satisfaça essa equação e também a essas duas. Nesse caso, a solução ela pode ser escrita da seguinte forma. Eu vou ter y de zero, que vai ser igual a c1, que multiplica elevado a zero. Isso aqui vai ter que ser igual a 2. Então, eu sei que c1 mais c2 é igual a zero. Y', só apagar esse 1 aqui. Y', então, vai ser igual a C1, na verdade C1 não, né? Isso aqui vai ser uma constante, então se a constante fica zero, então C2, que multiplica menos 1, é elevado a menos t. Isso aqui vai me fornecer que menos C2 vai ter que ser igual a menos 2. Ok? Então, eu tenho duas equações e duas incógnitas, então eu consigo resolver esse sistema. C2 é igual a 2. C1 é igual a menos 2. Tudo bem?
Ou seja, a solução específica. Com esse problema, solução que é C1, que é menos 2, mais 2 é elevado a menos é ao mesmo tempo. Esse problema de valor inicial, esse problema de valor, é a mesma forma de você falar isso, tá? Normalmente, o problema de valor inicial você tem quando você tem um valor inicial para cada um dos pontos. Tá travando para geral. Ok. Vamos manter calma. Continua travando. Ou melhorou? Tá voltando aos poucos. Melhorou. Pronto. Vai dar certo. Ter paciência. Que vai dar bom. Eu vou repetir aqui a última parte, tá? Não sei em que ponto travou, mas eu acho que eu consegui explicar que eu tenho esse problema de essa equação diferencial e eu tenho esse problema de valor inicial aqui. Então, para achar esse problema de valor, essa solução geral dessa equação, que é isso daqui, isso aqui é a solução geral daquela equação, determinada por quem? Pela equação característica e pelas raízes. Cada raiz dessa aqui veio para um lado do sistema que a gente está trabalhando. Ok? Eu só me confundi aqui no sinal. Que é mais. Então, se aí é mais, então só vai trocar o sinal das constantes aqui. Então, esse aqui é menos 2, e esse aqui é mais 2. Que é mais, e ali é menos. Ok? Então, o que foi que eu fiz? Eu achei a solução geral, e a partir da solução geral, eu apliquei quais são as condições de contorno. Condições de contorno ou condições iniciais do problema. Aqui é condição inicial, porque se você tiver y como função do tempo, y0 é como se fossem os valores do tempo inicial. Então, por isso que é um problema de valor inicial, ou um problema de valor de contorno, ok? Nesse caso, então, a gente achou quais são as constantes, e achando as constantes, a gente achou a solução que satisfaz a equação diferencial mais o problema de valor de contorno, ou o problema de valor inicial. Ok? Para quando a gente está trabalhando com o sistema determinado pela equação característica que dá duas raízes reais, é bem direto. A forma de determinação é bem direta. Esse mesmo problema pode dar duas raízes iguais, ou seja, se você tiver duas raízes iguais, a gente precisa fazer uma operação para poder conseguir. Eu vou repetir com calma. Sim. Voltando para o caso geral aqui, então, nesse caso geral, qual é o segundo equação de segundo grau, que é um fornecer duas raízes.
e distintas. Foi, eu recebi o aviso aqui que tá ruim a transmissão. Então, por isso que eu não vou assim, explicar muita coisa. Vou só desenhar na tela. Voltou para acompanhar um pouco melhor? Melhorou o sinal aí? Tá oscilando mesmo, tá? Muita paciência aí que vai dar certo, tá? Dê esse tempinho para ver se a gente pega o sinal voltando a melhorar. Acho que aqui eu consigo falar com vocês de volta. Ok, então vamos embora. Você tem três alternativas para essa equação característica. A primeira alternativa para essa equação característica é que você tenha duas raízes reais e distintas. Então, o que eu quero dizer com duas raízes reais distintas? Esse exemplo que a gente trabalhou aqui. R0, R1 igual a 0 e R2 igual a 1. São dois números reais e eles são diferentes. A outra alternativa que você tem para essa equação de segundo grau é que você tenha duas raízes reais e idênticas. Como é que a gente faz, então, quando a gente tem duas raízes reais e idênticas? A gente precisa achar a outra solução através de uma técnica específica, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? E a gente tem uma outra alternativa, que é para quando você tem um par complexo conjugado. Que diabo é isso? Par complexo conjugado. É quando você tem que a solução R ela é um número complexo. E normalmente, para uma equação de segundo grau, você tem um par complexo que é conjugado. Você tem um que é A mais. Deixa eu até escrever isso aqui como sendo a forma de solução. Nesse caso aqui do par complexo conjugado, ele vai ser do tipo A mais ou menos BI. Ok? Então, isso aqui é o que é um par complexo conjugado. Duas raízes reais e idênticas, a gente tem que R1 é igual a R2. Duas raízes reais distintas, a gente está na paz, é o que a gente fez hoje. Ok? Então, de forma a resumir isso, a gente hoje está trabalhando com o caso em que as raízes são reais distintas. Próxima aula, a gente vai trabalhar com as duas, que são as duas alternativas, que é quando você tem um par complexo conjugado e duas raízes reais idênticas, ok? Então, dessa forma, a gente consegue, então, resumir qual é a forma de solução. Eu vou fazer mais um exemplo para poder ver se a gente consegue fixar um pouco melhor isso, tá? Então, eu tenho essa equação diferencial, ok? Se eu quero achar qual é a equação característica, eu tenho que fazer a substituição de y igual a E elevado a RT. Então, quando eu faço essa substituição, eu posso encontrar a seguinte equação diferencial.
Ok? Colocando E elevado em evidência, você consegue identificar rapidinho quem é a sua equação característica. Em que essa parte aqui é a sua equação característica. A equação diferencial vai ser resolvida para o R que resolve essa equação diferencial. Então, você vai poder escrever R2 mais 5R mais 6, que vai ter que ser igual a zero. Então, sabe que R1, R2 vai ser menos B mais ou menos raiz de delta, que é B ao quadrado, menos 4A vezes C, dividido por 2, multiplica A. Então, R de 1, 2, vai ser igual a menos 5, mais ou menos, isso aqui é para dar 24, 1, mais ou menos 1, sobre 2. Pode voltar um segundinho para eu printar o exemplo de cima? Sim. Tranquilo? Show. Então, nesse caso aqui, a gente consegue o valor de R1 e R2. Se eu fizer aqui R1 como sendo o do mais, vai ficar menos 4, menos 2. Se eu fizer menos 1, vai ficar menos 3. Então, eu tenho duas raízes que são reais e são diferentes. Menos 2 é diferente de menos 3. É real, é negativo, mas é real. Então, continuando na boa, é o método que vocês já conhecem, que é o da aula de hoje. Então, você vai escrever y como sendo a solução geral de C1 é elevado a menos 2t mais C2 é elevado a menos 3t. Ok? Isso aqui já é a solução. Eita, professor, estou achando isso aí mais fácil do que fazer as equações de primeira ordem, porque as primeiras ordem eu tinha que fazer aquele negócio de integrar. Calma. Nesse caso aqui, a gente está num caso muito específico da equação de segunda ordem. Então, ele é realmente fácil de fazer. À medida que a gente vai aumentando a complexidade, a gente vai precisando voltar a fazer aquelas integrais malucas que a gente estava vendo, tá? Então, a gente já terminou num alto nível de equações de primeira ordem, na maior complexidade que a gente consegue resolver na mão das equações de primeira ordem. Isso, calma, depois piora. Pode ter certeza. O ano de 2020 está aí para provar isso, né? Não há nada que comece ruim que já não possa piorar depois, né? Mas vamos lá. Tranquilo? Então, esse aqui é o método para quando você tem duas raízes reais distintas. Obrigado pelo estímulo. Tamo junto. Tá todo mundo na mesma merda. Então, tá? Tamo junto aí, fedendo junto. Então, vou mandar alguns exemplos para vocês. Se vocês já quiserem... professor, eu quero saber já agora como é que fica para as outras duas. Deixa, então, colocar... Quero colocar uma tabela explicativa para vocês dos métodos que eu vou demonstrar na próxima aula. Que é para quando a gente tem cada um dos outros métodos. Qual é a solução geral de cada um deles. Só pegar a figurinha bonitinha aqui que eu tinha separado para fazer isso.
Não travou, estou só procurando aqui a imagem que eu quero deixar para vocês aí registrado, tá? Pronto, essa figurinha bonitinha aqui, que eu queria deixar para vocês irem conseguindo resolver a lista. O caso 1 aqui, explicando em detalhes. Caso 1, a solução geral é essa, e no caso 1, é para quando você tem raízes reais e distintas. O outro caso aqui que a gente tem é para quando a gente tem raízes que são iguais na equação característica. E esse caso aqui é para quando a gente tem um par complexo conjugado. É complexo mesmo, professor, porque de onde é que o senhor tirou esse cosseno daí? A gente vai provar na próxima aula, certo? Então, esse daqui é para quando você tem um par complexo conjugado. Ok? Então, observa que eu já estou te dizendo aqui qual é o tipo de raiz que a gente está explicando. Então, você tem duas raízes distintas, você tem uma raiz que é igual uma à outra, então você pode chamar essa raiz como sendo desse tipo, e aí você obtém a expressão dessa forma para a solução. Se você tiver um par complexo conjugado, ele é complexo conjugado porque você tem aqui um pedaço do número complexo e aqui você tem um outro pedaço do número complexo. Um é mais e o outro é menos. Então, aqui é o par complexo conjugado. Tudo bem? Então, tirem um print disso aí, é importante para vocês irem fazendo a lista. Na próxima aula, a gente vai demonstrar esses dois métodos, essas duas outras partes desse mesmo método, mas vocês já têm, eu já vou passar a lista com todos esses métodos juntos para vocês irem acompanhando, tá? Não importa onde o senhor vá, sempre tem reforma. Exatamente. Então, hoje eu estou com ódio da UFC. Eu estou, assim, odiando do fundo do coração, porque aqui está sem internet direito, você fica caindo para vocês, e ainda inventaram uma reforma aqui. Então, eu vou matar um aqui, na hora que eu sair da sala. Pode ficar tranquilo, tá? A aula vai ser à distância da prisão, porque eu vou arrancar o pescoço de alguém. Tranquilo? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido aí as coisas da aula de hoje. É realmente simples, é você entender. Vai ficar um pouco mais complexo quando eu fizer as demonstrações, mas você precisa dessa demonstração para poder você entender de onde é que está vindo, e aí a gente vai seguindo, ok? Qualquer dúvida você pode falar comigo. Eu vou montar agora as 5 questõezinhas da primeira parte da lista e já vou mandar para vocês. Tranquilo? Então, qualquer coisa vocês me avisam e eu estou à disposição. Valeu aí, gente.